Este é o programa Classe Bíblica no Ar da ETAD. E é um prazer estar novamente com você para darmos continuidade ao nosso curso História da Igreja. Vamos então à lição número 8. Você abra o seu livro, você que já o tem, na página 115. Nós vamos estar estudando a Igreja na Europa de 1648 a 1800. Este foi um período de altos e baixos para a Igreja. Nós vamos ver isso na França, na Alemanha, na Inglaterra. Vamos estudar os aspectos econômicos, políticos e religiosos que estavam inseridos nesta fase da Igreja e como isso repercutiu, fazendo surgir movimentos de avivamento dentro da Igreja da Reforma. Vamos então ao esboço da nossa lição, os nossos 7 textos que estaremos estudando nesta nossa aula. Primeiro, a França e a Igreja Católica Romana. Segundo, o protestantismo na Alemanha. Terceiro texto, o protestantismo na Inglaterra. Quarto texto, o reavivamento por meio de Wesley no século XVIII. Quinto texto, os resultados do reavivamento de Wesley. Sexto texto, o protestantismo na Escócia e na Irlanda. E sétimo texto, a Igreja no Oriente. Vamos também aos objetivos da nossa lição. Está na página 116. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, mencionar o nome de um movimento resultante do fortalecimento da vida nacional da França no século XVIII. Segundo, dar o nome de vigor e poder espiritual da Igreja na Alemanha, que teve Philippe Jacob Spener como seu primeiro líder. Terceiro, dizer que o movimento influenciou a convocação da Assembleia de Westminster com o propósito de determinar mudanças na Igreja inglesa. Quarto, indicar o nome do grupo de estudantes extraordinariamente escrupulosos e metódicos em suas observâncias religiosas e deveres escolares, liderado por João Wesley. Quinto, mencionar um dos principais resultados do avivamento de Wesley. Sexto, dar o nome de um dos movimentos de protesto às transformações impostas à Igreja na Escócia. E, por último, citar o nome daquele que deu à Igreja Russa a forma de governo que ela conservou até a Revolução de 1917. Como você pode perceber, nós teremos muitos textos e os objetivos aqui são bastante amplos. Então, é necessário que você tenha o seu livro em mãos e que você acompanhe para que naquilo que nós não pudermos aqui entrar em detalhes, você possa então fazer uma leitura minuciosa na sua casa. Vamos ao texto 1. A França e a Igreja Católica Romana. Nós vamos começar aqui mostrando o ponto auge da história da França, que aconteceu exatamente no reinado de Luís XIV. No entanto, dentro deste reinado, surgem 2 movimentos dentro da Igreja Católica Romana. Nós já estudamos na aula passada que a Igreja na França, a Igreja da Reforma, ela não alcançou êxito e permaneceu ali forte e dominadora a Igreja Católica Romana. Esses 2 movimentos que surgem dentro da Igreja Católica são movimentos importantes porque eles alteram a vida da Igreja na França. Vamos ao primeiro movimento, o galicanismo. O que pretendiam eles? Eles queriam conciliar a qualidade de bom católico à qualidade de bom cidadão francês. Eles entendiam que o Papa não tinha o direito de interferir na vida nacional, na vida política da França. Um movimento oposto a eles é exatamente o segundo movimento que está aqui exposto no seu livro-texto, que é o ultramontanismo, formado pelos jesuítas. Eles criam, sim, que o Papa tinha o poder e o direito de interferir, eles tinham uma submissão cega ao Papa. Isso fazia com que o povo ficasse contra eles, não só o povo, mas também a monarquia, o que mais tarde acabou tendo como consequência a própria excomunhão desta ordem dentro da Igreja Católica, e nós vamos ver isso logo no final desta página. Dissolução da sociedade jesuíta, isso vai acontecer por ordem do Papa Clemente XIV, sob pressão não só dos monarcas, tanto da Espanha, de Portugal e da França, como também de grupos de oposição de dentro da Igreja Católica Romana. Vamos agora ao outro ponto, perseguição aos huguenotes. Apesar da França estar vivendo seu período áureo sobre Luís XIV, os protestantes começam novamente a ser perseguidos. Nós já estudamos aqui sobre o Edito de Nantes, que dava uma certa liberdade religiosa aos huguenotes. No entanto, eles eram formados de pessoas importantes, influentes,
de comerciantes, de industriais, e isso estava causando um certo transtorno à monarquia e também à Igreja Católica na França. Ela não suportava a presença desses poderosos protestantes dentro da França, porque eles não eram pessoas simples, comuns, mas eram pessoas de grande influência dentro do país. E começa então uma perseguição e aos poucos o Edito de Nantes vai sendo esquecido e eles vão agora tendo todas as suas liberdades civis e religiosas cassadas. É isso que você vai encontrar no parágrafo 1º da página 118, o que culmina com a revogação do Edito de Nantes por Luís XIV. Outro ponto vai falar sobre como isso trouxe resultados e que resultados foram para a França. 400 mil huguenotes agora fogem da França. E como nós dissemos, eles eram pessoas importantes para a economia e para a política do país. E isso traz consequências graves para a situação da França. A liberdade religiosa, que até então havia sido conquistada, agora havia sido revogada. Só que essa situação da França ela não permanece por muito tempo. E você vai ver exatamente isso no outro ponto, Igreja Católica e a Revolução Francesa. A França agora estava sofrendo a influência do que nós chamamos da época da Era da Razão. As pessoas começaram a questionar a monarquia, a questionar a igreja, a religiosidade e principalmente os métodos da Igreja Católica Romana. E você vai ver que nesse ponto em que surge a Revolução Francesa na França, a Igreja Católica é questionada e algumas atitudes são tomadas em relação a ela, isso no ponto da página 119, como agiu o governo. Quais foram os procedimentos na Revolução Francesa assim que ela se instaurou na França para com a Igreja Católica? Primeiro, confiscam-se todos os bens da Igreja Católica Romana, vende-se esses bens para pagar as dívidas da França. Segundo, estabelece completa liberdade religiosa. A França estava vivendo um momento muito difícil, politicamente, economicamente e religiosamente. E agora também a Revolução Francesa, entendendo que o homem tinha direito à liberdade de pensamento, de expressar a sua religiosidade, como segundo ponto dessa Revolução Francesa, como segundo estabelecimento na parte religiosa, estabelece então uma liberdade, não só ao cristianismo, mas uma liberdade a toda expressão religiosa e espiritual. Terceiro, aboliu as ordens monásticas e reorganizou completamente a Igreja Católica. Infelizmente, apesar de todas essas tentativas da Revolução Francesa, nós vamos perceber que mesmo havendo liberdade religiosa, o protestantismo nunca mais foi o mesmo dentro da França. E a própria fé cristã, que ali ficou representada pela Igreja Católica, foi minada pela ideia da razão como suprema no estabelecimento da verdade para o homem. A espiritualidade foi deixada de lado e o homem agora passava a viver somente dentro daquilo que a razão poderia lhe oferecer. Vamos agora ao texto número 2, o protestantismo na Alemanha. Um pouco diferente do que aconteceu na França, o maior problema que aconteceu na Alemanha em relação à igreja nesse período, nessa fase, foram as frequentes disputas teológicas entre os luteranos e os reformados. À medida em que o tempo passava, ficava ainda maior o cisma, maior a separação entre esses dois grupos. E isso trazia uma consequência séria para a igreja. A vida do espiritual do povo ia sendo minada, enquanto ficavam-se em debates teológicos e doutrinários. Ortodoxia luterana é o nosso primeiro ponto. Exatamente para tentar conciliar e para tentar dar um fim a essas disputas, foi então formulado um credo, conhecido como a Fórmula da Concórdia, em 1577. E os luteranos, nesse credo, nessa Fórmula da Concórdia, condenavam o calvinismo e principalmente a doutrina da predestinação. Já que essa era também a doutrina básica do calvinismo, isso separou ainda mais a distância que já havia entre o grupo luterano e o grupo reformado. O que caracteriza a igreja dessa época na Alemanha? Nós já dissemos, o povo estava sendo minado na sua vida espiritual e as igrejas eram frias, cheias de formalidades e inativas. O pietismo, que acontece sob a liderança de Philippe Jacob Spener, um pastor em Frankfurt.
um homem que acreditava que a vida espiritual ela se caracterizava pela regeneração, por uma vida verdadeiramente transformada. E o pietismo se tornou, então, um grande movimento avivalista dentro da igreja na Alemanha. Nós vamos ver que vários movimentos surgiram depois da Reforma. O puritanismo na Inglaterra, como nós já temos estudado, e agora o pietismo na Alemanha. Esse foi um período bom para a igreja, porque reavivou algumas coisas da Reforma que estavam sendo esquecidas, como, por exemplo, o sacerdócio universal de todos os crentes. Embora a Reforma apresentasse isso através de Lutero, aquelas disputas teológicas aconteciam sempre entre os líderes e a igreja ficava sendo esquecida e muitas vezes despreparada para exercer isto que era uma das bases da Reforma, o sacerdócio universal de todos os crentes. Esse movimento, o pietismo, ele não ficou apenas na Alemanha, mas também ele influenciou outros grupos dentro da Alemanha e também em outras regiões. Um dos grupos que foi então influenciado pelo pietismo foi os morávios. E nós vamos estudar muito sobre os morávios dentro da área de missões. Quem eram os morávios? Era uma irmandade liderada pelo conde Nicolau de von Zinzendorf, um nobre austríaco profundamente influenciado pelo pietismo. Ele acreditava que poderia formar uma irmandade, uma comunidade onde a vida regenerada e a vida de comunhão com Deus fossem as características principais e essa irmandade, de alguma forma, pudesse influenciar outros grupos religiosos. E exatamente por acreditar nisso, que ele compra um território na Saxônia. E ali ele começa a receber outros grupos agora perseguidos de outros países para ali cultuar, para ali ter comunhão com o Senhor e estudar as Sagradas Escrituras. Um desses grupos foram os boêmios, que nós aqui já estudamos sobre eles. Eles pedem então abrigo ali naquele lugar ao conde, são muito bem recebidos e passam ali agora a conviver junto dos moravianos naquela irmandade. Missões moravianas é o último ponto desse nosso texto. Vai exatamente mostrar como as missões moravianas foram um exemplo mais tarde para juntas e sociedades missionárias, porque o trabalho de missões realizados por eles eram caracterizados pela coragem, pela abnegação e pelo amor. Já naquela época, eles alcançaram muitos países, como a Índia, como a Europa, a Ásia, a África e tanto a América do Norte como a América do Sul. Vamos agora ao texto número 3, o protestantismo na Inglaterra. Nós vamos ver que os puritanos alcançam maioria no parlamento e começam a reforma que eles então pretendiam de fazer dentro da igreja da Inglaterra. O ponto número 1 vai falar sobre a Assembleia de Westminster. O que queria essa Assembleia agora promovida pelos puritanos? Fazer uma reforma dentro da igreja, planos de uma reforma definitiva eclesiástica e também um credo, que fosse o credo da igreja agora reformada, da igreja regenerada, assim acreditavam os puritanos. E eles criam então a comissão de fé, um credo acompanhado de um catecismo maior, de um catecismo menor. Vamos ver no restante do texto que os puritanos, apesar de ter uma excelente motivação, eles não são bem vistos pela comunidade, pelo povo, porque se tornam extremamente rigorosos naquilo que eles pretendiam. Isso faz com que toda a nação se indisponha contra eles e eles perdem o poder e voltam então à monarquia dentro da Inglaterra. E novamente a igreja começa a viver um período de frieza espiritual, até que surge, como nós vamos estudar no texto número 4, o reavivamento por meio de Wesley no século XVIII. Vamos então ao texto 4. O reavivamento por meio de Wesley no século XVIII. Wesley foi uma pessoa muito importante para a igreja da Inglaterra e também para todos os outros movimentos de avivamento e renovação que surgiram depois. Embora a igreja já tivesse passado pelo movimento da reforma e também pela tentativa de uma reforma realizada internamente pelos puritanos, é somente com esse movimento agora de avivamento causado por John Wesley e também pelos seus seguidores é que a igreja alcança, como nós entendemos, uma vida espiritual de comunhão e de ação dentro da sociedade daquela época. Acompanhe no seu texto um pouco sobre a vida de John Wesley. Ele nasceu em 1703 e educou-se em Oxford.
Quando ele voltou mais tarde para essa mesma escola, agora como professor, ele juntou um grupo de alunos e começaram a estudar a Bíblia juntos e a se dedicar a longos períodos de oração. E eles eram tão metódicos, tão cuidadosos no estudo que faziam, que eles foram denominados então de metodistas, e por aí que surge o nome dado a esse movimento e a esse grupo de metodistas. Também eram chamados de o Clube Santo. A conversão de Wesley, apesar dele estar assim tão próximo da Bíblia, foi somente no momento de contato com os moravianos é que ele declara ter realmente experimentado a conversão. É muito bonito aquilo que ele fala. Isso aconteceu por volta de 1738. E ele diz: senti que confiei em Cristo e em Cristo somente para a minha salvação. E alcancei grande segurança e a certeza da purificação dos meus pecados, dos meus próprios pecados, e livrei-me da lei do pecado e da morte. Exatamente porque Wesley experimentou esse momento singular de conversão, que mais tarde, nas suas mensagens, ele sempre vai colocar a importância de que o homem tenha esse encontro pessoal com Cristo Jesus. Mesmo que ele possa ter muito conhecimento bíblico, é importante este momento singular e que possa marcar toda a sua vida. John Wesley foi muito auxiliado de perto pelo seu irmão Carlos Wesley e também por um amigo, George Whitefield. Foram pessoas que estiveram ao seu lado e que junto com ele também foram expulsos da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, apesar deles serem pessoas ligadas à igreja e de não quererem separar-se da igreja. Eles queriam sim um movimento de renovação dentro da igreja, mas eles não foram compreendidos. E a formação agora da igreja metodista é exatamente o que nós vamos estudar no texto número 5. Os resultados do reavivamento de Wesley. A organização da igreja metodista, ela não foi feita, conforme alguns historiadores, ainda quando Wesley estava vivo, ela foi feita um pouco depois, mas já em vida Wesley podia perceber que não haveria como conseguir conciliar este novo movimento com a igreja anglicana, a igreja na Inglaterra. E nós vamos ver que em 1784 é formada a primeira igreja wesleyana ou metodista. E quando ela surgiu, ela, depois de 7 anos do movimento, surge agora com 77 mil membros. Na verdade, nós vemos aqui que ela teve grande aceitação por parte do povo. O despertamento espiritual, como consequência desse movimento de renovação, ele permanece na igreja da Inglaterra, mesmo com a saída desse movimento wesleyano. E nós vamos ver também que esse despertamento, ele é o causador de um impulso muito grande na área de obras sociais. Este é outro ponto do nosso texto. Até aquele momento se fazia alguma coisa, porém agora a igreja passa a se dedicar a toda e qualquer atividade social, como, por exemplo, hospitais, orfanatos, trabalho nas penitenciárias. E uma coisa interessante é que nesse período surge também, por influência desse movimento wesleyano, a primeira escola dominical, fundada por Robert Hicks, um jornalista cristão, em 1780. Ele, percebendo que aquelas crianças mais pobres não tinham acesso à igreja, os seus pais não as conduziam até a casa do Senhor, ele passa então a buscá-las em casa e oferecer não só o ensino bíblico, mas também a alfabetização. E surge aí o grande movimento de escola dominical, que hoje está em todos os países do mundo e, graças a Deus, tem sido uma bênção para a igreja do Senhor. O movimento missionário moderno também deve ao movimento wesleyano as suas raízes. Um dos grandes missionários, talvez o maior missionário pioneiro das missões, foi Guilherme Carey, e ele foi profundamente influenciado pelo trabalho de John Wesley. Ele era um sapateiro, um leigo batista, que agora, se sentindo impulsionado por aquele avivamento, por aquele despertamento espiritual, dedica sua vida à obra missionária e é um dos fundadores da Sociedade Batista para a Propaganda do Evangelho entre os pagãos. Vamos agora ao texto 6. O protestantismo na Escócia e na Irlanda. A restauração de Carlos II ao reino da Escócia fez com que a igreja na Escócia retrocedesse naquilo que já havia sido implantado e ficasse novamente na mesma situação em que estava a igreja da Inglaterra. Ou seja, Carlos II se tornou o chefe supremo
na Igreja Nacional. Isso desagradou os escoceses e alguns movimentos, como os pactuantes, surgiram dentro da Escócia. Isso levou a muitas revoltas armadas, a lutas sangrentas, até que, por fim, os pactuantes, já não mais concordando com o que havia sido estabelecido, mas debaixo de uma paz relativa sobre o reinado de Guilherme Maria em 1689, dão início a uma nova igreja, que é denominada de Igreja Reformada Presbiteriana. Nós percebemos, então, que, em função daquelas lutas internas dentro da Igreja da Escócia, o povo volta àquele estado de frieza espiritual. E apesar deles terem sido visitados por John Wesley e também por George Whitefield, eles não são tão impactados quanto aos ingleses. E o que acontece é que somente por volta do século XIX que a Igreja na Escócia vem sofrer um momento de reavivamento, um momento de renovação espiritual. O ponto presbiterianismo na Irlanda vai nos falar sobre aquela situação muito conhecida na história que se chama a Escócia irlandesa ou a Irlanda escocesa. Se você observar no seu livro, na página 131, você vai ver que elas estão bastante próximas e que durante a primeira metade do século XVII, grandes extensões do norte da Irlanda foram tomadas pelos ingleses. E esses ingleses agora levaram os escoceses também, outros ingleses, para colonizar aquela extensão de terra, e os irlandeses que ali estavam foram para o sul da Irlanda. E por isso que o país ficou bastante misturado, e até hoje ainda existem batalhas entre o norte da Irlanda e o sul da Irlanda, porque são duas regiões que se caracterizam, uma pelo catolicismo e outra pelo protestantismo. Vamos agora ao texto 7. A Igreja no Oriente. Nós já estudamos nas primeiras lições sobre este que foi o primeiro cisma dentro da Igreja Católica Romana. E nesse texto nós vamos retroceder um pouquinho no tempo e ver que a Igreja agora no Oriente, com a queda de Constantinopla, sofre uma transformação radical. O sultão senta-se no trono do imperador e passa agora a dominar sobre a Igreja que ali existe. Os cristãos perderam todos os seus direitos, ainda que pudessem conservar o seu culto, tendo de viver em sujeição, sem nenhum amparo legal. Agora era o sultão quem escolhia o patriarca. Isso colocava em descrédito tanto a função do patriarca quanto a função da Igreja diante do povo. Vamos agora ao outro ponto, o declínio intelectual da Igreja. Muitos homens cultos fugiram para a Europa Ocidental quando viram aquela situação em Constantinopla. E isso fez com que naquela Igreja do Oriente só permanecessem os homens mais simples, homens despreparados e muitos deles, inclusive, exercendo função dentro da Igreja. E isso trouxe decadência espiritual e intelectual para a Igreja no Oriente. Nós vamos ver que logo após a queda do Império Ocidental, levantou-se um novo império no norte, a Rússia. E a Igreja da Rússia tornava-se cada vez mais independente. E em 1587, o bispo metropolitano de Moscou via ser elevado à categoria de patriarca. Na verdade, o protestantismo nunca teve abertura dentro da Rússia. E quando ele ali chegou, foi duramente perseguido. O ponto último, ou penúltimo, os uniatos, vai nos falar de um grupo que se estabeleceu dentro da Igreja Católica na Rússia. A Igreja Católica Romana da Europa Ocidental começou a se aproximar da Igreja Russa e querer ali fazer os seus adeptos e promover uma conciliação. A única coisa que eles exigiam dessa igreja agora na Rússia era a submissão ao Papa. E eles então ofereciam à igreja que ali estava uma liberdade em relação ao culto e às formalidades religiosas que eram próprias da igreja no Oriente e também uma liberdade, inclusive, para o clero poder se casar, diferentemente do que acontecia na Igreja Católica Romana no Ocidente. No início do século XVIII, Cesar Pedro o Grande deu à igreja a forma de governo que ela manteve até 1917. Em substituição ao patriarca, ele formou o Santo Sínodo, que era um corpo de bispos e sacerdotes escolhidos pelo Cesar. A Igreja Russa se mantém hoje sob a guarda protetora do governo. Nós aqui terminamos a nossa lição. Espero que você tenha tido um bom aproveitamento. Nós estaremos estudando na lição seguinte a história da Igreja na América do Norte. Que Deus o abençoe.